Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Abemos. O meu nome é Caroline e hoje nós vamos falar sobre o procedimento de divórcio extrajudicial em Portugal. Quando existe acordo entre as partes sobre o divórcio, ou seja, no caso de divórcio por mútuo consentimento, como é chamado aqui, é possível realizá-lo em uma conservatória de registro civil, em qualquer uma situada dentro do território português. Algumas conservatórias fazem somente o divórcio das partes, não fazem a partilha dos bens. No caso do divórcio ser feito em uma conservatória dessas, é necessário fazer a partilha posteriormente em um cartório particular ou em uma loja do cidadão, por exemplo, separadamente e não junto com o divórcio como é usual no Brasil. No entanto, existem outras conservatórias que possuem um serviço chamado balcão divórcio com partilha, onde em regra é possível fazer já a partilha no mesmo momento do divórcio, ao mesmo tempo. Eu digo em regra porque, mesmo que uma conservatória esteja listada como possuindo esse serviço de balcão divórcio com partilha, é possível que em situações excepcionais a conservatória deixe de fazer o serviço de partilha temporariamente. Por exemplo, em um caso que eu patrocinei recentemente, eu descobri que a conservatória onde iria ser apresentado o pedido de divórcio tinha deixado de fazer o serviço de partilha temporariamente, porque naquele momento a conservatória só contava com uma conservadora e por isso temporariamente acharam melhor não fazer mais a partilha, mas sim somente o divórcio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do governo português, onde estão listadas todas as conservatórias que possuem o serviço de balcão com partilha. Uma vez escolhida a conservatória onde vai ser apresentado o requerimento de divórcio, quais são os documentos que nós precisamos apresentar? Em primeiro lugar, precisamos apresentar um documento que se chama requerimento de divórcio. Pode ser apresentado diretamente pelas partes ou pelos seus procuradores que tenham poderes especiais. Depois, é necessário apresentar o acordo sobre a casa de morada de família. Essa casa é a habitação permanente do casal e pode ser propriedade deles ou uma casa arrendada de um terceiro. E é necessário decidir nesse acordo o que é que vai acontecer com essa casa. Se um dos cônjuges vai habitar nessa casa, se ela vai ser arrendada para um terceiro. Se for uma casa arrendada, deve-se mencionar se o contrato de arrendamento será encerrado ou transferido somente para um dos cônjuges. Enfim, é necessário também apresentar uma lista com todos os bens do casal, ativos e passivos, como imóveis, veículos, empréstimos bancários que ainda não estão encerrados. Também é necessário apresentar um acordo sobre a prestação de alimentos entre cônjuges, caso seja essa a vontade das partes, que um cônjuge preste alimentos para o outro. Um acordo sobre as responsabilidades parentais, caso existam filhos menores, onde deve constar as disposições sobre guarda, visitas, pensão de alimentos para os filhos. Um acordo sobre a destinação dos animais de companhia ou animais de estimação do casal, caso existam. Deve-se definir a quem esses animais serão confiados. E uma convenção antinupcial, que determina o regime de bens do casal, no caso dela existir, e caso não exista a definição do regime de bens no próprio registro do casamento. Se a partilha também for realizada ao mesmo tempo que o divórcio, também é necessário apresentar o termo de partilha. Aí você se pergunta, mas e se não houverem filhos menores, nem a definição de alimentos entre cônjuges ou animais de estimação? É só não apresentar esses acordos no requerimento de divórcio? Mais ou menos. Esses acordos não devem ser apresentados no caso de não existirem essas situações, mas é importante escrever no próprio requerimento de divórcio os motivos pelos quais não foram apresentados esses acordos, porque se os acordos não são apresentados, mas também não são mencionados no requerimento de divórcio, se não se menciona o motivo da ausência desses acordos, isso pode causar uma certa confusão para o conservador. Ele fica sem saber se realmente não existem filhos menores, por exemplo, ou se houve um esquecimento das partes em acrescentar esse acordo no requerimento. Por isso é importante indicar no requerimento de divórcio se existe cada um desses acordos ou não, e se não, por que não existem. E qual é o custo para apresentar o requerimento de divórcio? Bem, se for somente o divórcio, sem a partilha, o custo da conservatória é de 280 euros. Para fazer isoladamente a partilha, o custo é de 375 euros. E para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o divórcio já com a partilha, o custo é de 625 euros. Lembrando que esses são somente os custos da conservatória, fora outros custos com certidões, com impostos, que provavelmente ainda vão acrescentar também, elevando o custo total do processo. É legal indicar que, dependendo da situação econômica de um ou de ambos os cônjuges,
eles podem ser beneficiados pelo apoio judiciário para ficarem isentos ou para terem o benefício de pagamento parcelado das custas da conservatória, ainda que se trate de um procedimento extrajudicial. Se você quiser saber mais sobre o apoio judiciário, comenta aqui embaixo a hashtag SADT, ou Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais, que eu falo mais sobre isso nos próximos vídeos. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje sobre o procedimento de divórcio extrajudicial aqui em Portugal. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para você não perder nossos vídeos toda semana. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!